Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo 5 e essa aula vai ser sobre feedback. Então, como dar, como receber, em que momento, né? Como a gente faz feedback, sessões de feedback mais formais ou mais informais. Isso é uma coisa que eu acho que, de início, a primeira vez que a gente faz, é bem assustador. Com o tempo normaliza um pouco, mas é sempre uma situação, principalmente feedbacks formais, é uma situação tensa. A tensão que vocês sentem, a maioria das pessoas sente mesmo, né, ao longo da carreira. É uma coisa que a gente acaba, né, principalmente se você fica no mesmo time mais tempo, aquilo fica mais normal. Se você tiver a cada trimestre, quer dizer, são 4 momentos de feedback formais ao ano. Fica mais tranquilo? Fica, mas é sempre esquisito. Porque você vai falar, é uma avaliação, né? Tipo fazer prova. Estudar, né? Quando você vai pra aula, você estuda, você faz a lista de exercício. Desculpa, gente, eu ainda tô meio recuperando. Sorry. Tá, não preciso tossir mais. Você vai pra aula, você faz lista de exercício, você estuda, você participa da aula, mas tem o momento da prova. E, querendo ou não, tá, é bem menos tenso que a prova, porque a prova você não sabe exatamente o que vem. O appraisal, né, o feedback, você sabe o que aconteceu, não é uma avaliação, mas que você sabe já o que foi feito, o que foi entregue. Mas é sempre um pouco mais tenso. Então, normal o que vocês estão sentindo. Então, vamos pra, primeiro, quando pedir ou quando dar feedback? Eu acho importante, no geral, 2 vezes por ano. Eu acho que 2 vezes por ano, se a sua empresa não tem uma estrutura formal de feedback, eu tentaria ainda assim marcar feedbacks formais com o meu gestor 2 vezes por ano. Em empresa grande, vocês não vão ter que se preocupar com isso, porque elas já vão ter isso estabelecido. Isso é mais assim, se você trabalhar em escritório, uma coisa, né, uma empresinha menor, que talvez não tenha uma coisa tão rebuscada de RH, né, de momentos de desenvolvimento e tal. Então você pode você mesmo estabelecer e falar com o seu gestor, já estou 6 meses aqui, a gente pode fazer uma sessão de feedback? Já estou um ano aqui, vamos fazer mais uma? Então estabeleçam ali 2 vezes por ano. Acho que é tranquilo. Eu tinha a cada 3 meses na Heinz. Na Unilever eu tive 2, então 6 meses, né, na metade do estágio e no final do estágio. Acho 2 vezes por ano tranquilo. Então, acho que vocês não vão encontrar problemas em marcar isso por conta. Geralmente é uma coisa que as pessoas apreciam, porque mostra interesse em se desenvolver, em corrigir seus erros, né? Então, vamos começar falando sobre feedbacks formais, né? Então, nesse tipo, sendo marcado por você ou sendo iniciativa da empresa, você tem ali uma situação formal. Primeira coisa que eu acho importante entender é que sessões de feedback são dos dois lados. Tem muito mais foco do chefe te avaliando? Tem. Mas ali é o momento para você realmente dar feedback para o seu gestor também. É esperado, e se ele não pedir no final, eu ainda assim falaria, então, eu preparei também um feedback sobre você. Em geral, eles vão pedir, tá? Eu não tive nenhuma situação em que não pediram o meu feedback em relação ao estágio, em relação à posição, em relação ao gestor. Sempre tive isso, o que bota a gente numa situação bem desconfortável. Então, vou começar por ela. Como que a gente pode dar feedback para um superior nosso? Aliás, para qualquer um, né? Mas aqui vou falar mais sobre o superior nosso, porque o meu curso é para início de carreira, né? Então a gente não tem ninguém reportando pra gente no início de carreira. Mas dar feedback tem um jeito que chama de sanduíche, que é basicamente você fala coisas boas, você fala coisas ruins, mas você fala coisas boas de novo. Então você bota a coisa ruim ali como se fosse um sanduíche ali no meio de 2 coisas boas. Porque isso alivia um pouco a tensão da conversa. Então você começa falando coisas legais, a pessoa se acalma, a pessoa fica mais confortável. Você fala uma coisa que a pessoa tem que melhorar, ou que você não gostou tanto, criou a tensão, aí você fala uma coisa boa, aliviou a tensão. Então você passou a mensagem, mas a conversa num todo fica um pouco mais tranquila. Isso serve, sério, gente, em geral. Às vezes a gente faz isso e a gente nem percebe, mas a gente sempre tenta colocar uma coisa boa ainda no final para aliviar um pouco dessa tensão. Mas de um jeito de estruturar é legal assim. Sempre bom falar coisas que não estão dando certo. Não existe relacionamento no trabalho que não tenha coisas que podem melhorar, sabe? Não tem como você. Se você tá muito pouco tempo, entrei, tô 2 meses,
tive que dar feedback sobre o meu gestor. Talvez você não teve tanto tempo ainda. Você pode falar, se você sentiu falta de alguma coisa, pode falar, senão você pode falar, olha, realmente, eu não tive tanto tempo ainda para pensar em pontos de melhoria. De maneira geral, se você trabalhou 6 meses com a pessoa e você não pensa em nenhum ponto de melhoria, me parece um pouco falta de reflexão. Porque sempre tem. Sempre tem. Sempre tem coisas que poderiam ser feitas melhores, sempre teve, sei lá, algum momento em que a pessoa, você precisava de mais apoio, você pediu ajuda, a pessoa não te ajudou tanto, ou você acha que a pessoa te controla demais, ou, em geral, tem coisas que no relacionamento podem melhorar. Ou, por exemplo, eu tava esperando ser mais treinado, ter mais, aprender mais coisas, eu sinto que eu tô sendo tão lotada de tarefas mais rotineiras e eu não tô tendo tempo para explorar. Então, você pode dar um feedback, uma coisa não é tão pessoal, mas é mais do seu trabalho no geral, mas é uma coisa que o seu gestor pode melhorar, né? Sim, te dar umas coisas mais desafiadoras, ou, sei lá, você não é tão acessível, às vezes eu sinto falta de ter um apoio maior, ou ter um contato maior, ou, não consigo pensar em mais exemplos, assim. Eu acho que geralmente apoio, uma coisa que falta, apoio e muito controle são os dois mais comuns, quando falta apoio, quando tem muito controle. Mas, de maneira geral, mostrar. Esse é o momento de realmente falar coisas que possam melhorar o relacionamento de vocês. Se você fala que, né, digamos que vocês não têm, falam só a cada 2 semanas, vocês não têm reunião 1 a 1. Esse pode ser um momento de falar, cara, eu gostaria de ter um contato mais próximo a você, eu gostaria de ser mais envolvida em reuniões, tipo, tem reunião que você tem, que eu ajudei a preparar material, e eu não sou convidado, gostaria de convidar, se tiver possibilidade, nem que seja só para assistir. Então, esse momento você pode expressar muito coisas que, assim, isso quer dizer que vai resolver tudo, mas esse momento é um momento de fazer. Então, vocês podem falar esse tipo de coisa. E, de novo, sempre, positivo, negativo, positivo. Então, coisas positivas. Cara, mostrar, né, que a pessoa presta atenção em você, que você se sentiu acolhido. Agradecer pelos momentos que a pessoa te ajudou a resolver algum problema. A didática da pessoa. Ou quanto a pessoa te incluiu no grupo. Você acha legal que a pessoa sempre quer te desafiar. Você acha legal que a pessoa... Enfim, coisas que você acha legal. Então, se separa desse jeito para apresentar. É normal que, de novo, né, falando, quando a gente dá o feedback para o superior no tempo total da reunião de feedback, geralmente esse é um tempo mais curtinho, porque a gente não tá avaliando tanto o trabalho dele, né? A gente também não vê todo o trabalho que eles fazem, a gente só vê o relacionamento com a gente. Então, é um pedaço muito pequeno. Essa pessoa vai receber um feedback muito maior do chefe dele, né? Então, normal que o tempo seja pequeno, mas sempre vão preparados, porque se a pessoa do nada fala pra você, então, tá, você vai pro feedback achando que é só sobre você. E aí no final a pessoa fala, tá, então me dá feedback sobre mim, e você não tem nada pra falar, é uma situação bem difícil. E o pior de tudo é que se você tenta falar alguma coisa e você não mediu, né, o nível da honestidade que você quer, e você reclama de alguma coisa de um jeito muito bruto, ou de uma coisa muito, né? Gente, não, sempre preparação, cara, pra todas as situações. Vão preparar, vocês vão sofrer muito menos. Então se preparem para dar o feedback, sanduíche, e de novo, é uma oportunidade para vocês realmente expressarem. Vocês vão ter tido momentos em que vocês foram para casa estressados com o seu chefe. Vocês falam, nossa, ou com coisas no geral, ou com o trabalho no geral. Usem esses momentos, reflitam sobre esses momentos, o que poderia ter sido diferente naquele momento que teria aliviado um pouco a situação para você. Agora, sobre o feedback que você vai receber, tá? Eu vou receber, eu tenho que preparar. Sim. Se a sua empresa for maior, né, mais organizada, você provavelmente já vai ter que preencher alguma coisa até organizar já uma autoavaliação antes da reunião. Se ela não for organizada, de qualquer maneira, faça. Então, sei lá, você tem coisas que deram certo. O que você entregou nesses últimos 6 meses que foi muito bom? O que você trabalhou, né? Essa coisa de reflexão das histórias não é só para entrevista, você vai ter que continuar fazendo isso o resto da vida para os seus feedbacks, os seus appraisals, para as avaliações, né? Appraisal é a avaliação. Você vai ter uma avaliação do trabalho, você precisa falar,
sei lá, mostrei muita atitude de dono. Quando? Lembra, teve aquele problema aqui, tava todo mundo, né, foi de última hora, eu larguei o que eu tinha que fazer, fiz a reunião, eu falei com não sei quem, e fui atrás até que resolvi. Tá, realmente, mostrou atitude de dono, foi bastante atrás. Mas sem a história, você não vai... Vai falar, não, eu tive muita atitude de dono. Quando? O que você fez? Entendeu? Você tem que de novo contar a história. Você tem que de novo saber dizer o que foi seu ponto forte e o que foi seu ponto de melhoria. O resto da vida, gente. Essas coisas de preparação que vocês fizeram para o processo seletivo, vocês vão fazer. É que é uma atenção diferente, porque não é um processo seletivo, mas é um momento de avaliação de novo. Então, o que empresas grandes, né? É que eu só trabalhei em multinacional, então sempre tiveram bastante estrutura. Geralmente você tem uma lista de comportamentos, que são comportamentos que eles desejam. Então, na Unilever, na minha época, era Bias for Action, era um, que é proatividade. Basicamente proatividade, mas a gente chamava em inglês. Chamava de Bias for Action. Então, isso era uma coisa que eles valorizavam. Então, eu tinha que me dar uma nota de 1 a 5, 3 sendo entreguei o que era esperado de mim, 2 entreguei abaixo do que esperavam de mim, 1 entreguei muito abaixo do que era esperado de mim, 4 acima do esperado, 5 muito acima do esperado. Então, eu tinha que me dar uma nota e colocar histórias que comprovassem que aquela nota faz sentido. Então, tá, eu excedi expectativas, o que eu fiz? Que situações eu tive proatividade que realmente faz com que eu mereça falar que foi a mais do que é esperado pro meu cargo? Então, a expectativa, lógico, muda também, né? Se você é estagiário, se você é gestor, e você tem que ter histórias que comprovem aquilo que você está fazendo. E se tem uma situação, um comportamento ali que você não tem tanto, tá? Então, quais situações faltaram? Em quais situações faltou aquele comportamento? O que você vai fazer para melhorar esse comportamento? Então, sempre importante também ter pontos de melhoria. O que está faltando? O que você entregou que não foi tão legal? Em que momento que deu problema? Em que situações foram estressantes por sua culpa? O que você vai fazer de diferente? Sempre, então, a gente vai ter ponto de melhoria, não, desculpa. Ponto que deu certo, né? Como fala isso? Pontos fortes. O que deu certo? O que você entregou de bom? Que comportamento você tem muito forte com histórias, tipo, validando. Então, essa história evidencia esse ponto, esse comportamento. Segundo ponto de melhorias. Então, pontos de melhoria. Ai, gente, tô péssima. Que hora é? 2h30 da manhã, nem é tão tarde ainda. Pontos para que você precisa melhorar, oportunidades de melhoria. O que você não fez tão bem, o que faltou, o que foi estressante e que aconteceu um problema por sua culpa, o que você entregou mais ou menos, sabe, podia ter sido melhor, não foi tão bom. E por último, plano de ação. Plano de ação geralmente é para corrigir pontos de melhoria, mas você pode ter plano de ação para potencializar ponto forte. Você pode falar, cara, eu percebi que isso eu faço muito bem, então eu tenho esse plano de ação de ficar melhor ainda. Sim. Em geral, você vai ter, para cada ponto de melhoria, você precisa ter pelo menos um plano de ação. Você não pode falar, então, eu percebi que eu não sou tão boa nisso, e deixar por isso mesmo. Você sempre tem que ter um plano de ação de o que você vai querer fazer até a próxima avaliação para melhorar aquilo. E isso geralmente fica documentado. Então, na próxima avaliação, eles vão resgatar esse resumão ali, né? Quais foram os seus pontos bons, ruins e plano de ação, e falar que você fez esse plano de ação aqui, então não estabeleça um plano de ação que vocês não vão cumprir. Então, depois que você estabeleceu, principalmente se isso ficar documentado, é bom fazer. Porque senão eles vão falar, pra que você tá fazendo esse plano de ação se você não agiu, né, não agiu depois que a gente saiu da avaliação? Então, essas 3 coisas já vão preparados com as histórias, vão preparados para argumentar por que aquilo foi muito bom, ou por que aquilo poderia ter sido melhor, e o que você vai fazer a partir dali. Se você fizer uma boa autoavaliação e você tiver um contato legal com o seu gestor, se tiver reunião semanal, nada é surpresa. Sério, um dos últimos appraisals que eu tive, aliás, não o último, porque eu mudei o gestor na minha reta final da
Mas minha gestora mudou de área, entrou um novo e a gente não teve tempo de se conectar tanto. Mas a última avaliação que eu tive com a minha gestora, que a gente ficou mais tempo juntos, cara, eu fiz a minha autoavaliação, ela falou, ela tinha os mesmos pontos, com as mesmas histórias. As mesmas, naquele momento. Eu falei, naquele momento eu fiz isso e aquilo, eu achei que deu tudo certo, blá blá blá. Nesse momento faltou, eu achei que eu demorei muito pra pegar aquilo, blá blá blá. Ela tinha os mesmos pontos, com os mesmos exemplos. Ela até deu risada, assim, que eu tava falando, ela tava sorrindo. Eu falei, por que você tá sorrindo? Ela falou, não, porque eu tô vendo você apresentar a sua autoavaliação e ela é exatamente igual à minha avaliação de você. Então, se vocês têm um contato bom com o seu gestor, nada que vem nessa sessão oficial de feedback vai ser novidade. Por isso que é importante ter sessões de feedback informais durante o tempo todo, né, ao longo do tempo, durante todos os meses. Esses momentos formais são para realmente sentar, discutir, refletir, traçar planos de ação. Porque, lógico, né, se vocês tiverem reunião semanal com o gestor de vocês, vocês vão ter plano para a semana seguinte. Mas um plano realmente de melhoria, de olhar para, cara, esse é um ponto que eu preciso desenvolver mais. O que eu vou fazer a respeito disso? É legal ter esse momento oficial. E também força a gente a parar e refletir, né? O que eu acho que é uma coisa muito boa também. Mas, idealmente, nada que venha nessa sessão formal é novidade, porque vocês deveriam estar discutindo o seu desenvolvimento, a sua performance, as suas entregas, os seus problemas, as suas dificuldades ao longo do tempo. Por isso que é tão importante estabelecer momentos de feedback informais. Qual que é a melhor situação, principalmente com o seu gestor? Reunião 1 a 1 por semana, ou a cada 15 dias. Sempre peço no final, terminou, eu concluo falando, mas tem alguma coisa que você quer de mim? Tem alguma coisa que você quer pedir? Tem alguma coisa que eu preciso fazer melhor? A autoavaliação é muito importante, mas deixar o seu gestor à vontade de te falar o que ele quer que você faça, sem que aquilo soe como uma ordem, porque que tá? Tem coisa que a gente não tá fazendo ruim, não tá fazendo mal, a ponto de merecer uma bronca ou de merecer um chamado. Mas a gente poderia fazer melhor. Mas como tá bom, talvez seu gestor não vai se dar o trabalho de iniciar aquela discussão naquele momento, porque não tá ruim. Mas se você se mostra o tempo inteiro muito aberto, muito positivo a receber crítica, a receber feedback, o seu gestor vai se sentir mais confortável em te dar isso ao longo do tempo. E isso vai melhorar a sua performance demais. Sabe aquele negócio do 1% ao dia? Cara, demais. Não esperem situações de feedback formal para ouvir crítica. Seja aberto o tempo inteiro. Pergunta, tem alguma coisa que eu preciso fazer melhor? Tem alguma coisa na minha lista de prioridades que você acha que... Tipo, o que eu preciso focar mais? O que eu preciso entregar mais? Esteja aberto, tá? Porque, primeiro, isso vai facilitar muito mais as sessões formais de feedback, mas a sua performance vai melhorar muito, muito mesmo. Para mim, feedback informal sempre me fez crescer muito mais do que feedback formal. Feedback formal é útil, não acho inútil, mesmo em situações que você tem feedback informal constantes, a situação formal ela é útil porque ela te força a parar e refletir, traçar um plano de ação, mas eu aprendi muito mais em feedback informal. Agora, por último, só faço dar feedback para um colega. Sempre, gente, sempre for dar feedback, ou tipo, o seu chefe te pediu feedback sobre ele, sempre histórias, sempre. Você pode falar, eu trabalho com fulano em tal projeto, fulano é sempre pontual, é sempre entrega tudo no prazo, é muito fácil de conviver, blá blá blá. Teve uma situação em que a gente precisou de tal informação de última hora e a pessoa, né, fez rapidinho, respondeu o e-mail rapidinho, precisei daquilo, a pessoa estava disposta, a pessoa estava disponível. Então, se tem situações, se tem exemplos quando vocês forem falar, e se forem falar, sei lá, fulano é um pouco difícil o contato com ele, porque às vezes eu mando convite para reunião e a pessoa não responde, mas sempre daí quando a gente faz a reunião dá tudo certo. Então, usem o esquema de sanduíche mesmo quando vocês forem dar feedback, né, tipo terceiro, você vai dar feedback pro gestor da pessoa, sempre coloque, né, positivo, negativo, positivo, e usando exemplos, né, não é falar, tipo, ai, não gosto de trabalhar com fulano, não, você vai falar a característica, o que a pessoa faz, o que a pessoa entregou de legal, o que a pessoa pode melhorar, e dar exemplo. Então, eu acho que a pessoa pode melhorar
sei lá, a iniciativa dela. Então, sempre que a gente tá no projeto, a pessoa faz tudo que eu peço pra ela fazer. Mas se eu não pedir, se tem alguma coisa que é bem técnica que eu não sei direito, ela não traz pra mim que eu preciso pensar naquilo. Então, pra mim, como gerente de projetos, isso acontecia muito. No começo, eu penava, porque eu tinha que perguntar, tinha algumas pessoas que eu tinha que perguntar tudo na reunião. O que que precisa? Quantas semanas precisa? Quantos dias precisa? Precisa de mais tempo? Precisa de mais recursos? Precisa de mais dinheiro? A pessoa não vinha e falava pra mim, então, Rita, pra fazer isso aqui, eu preciso desse teste e tanto dinheiro. Não vinha. Então, eu tinha que perguntar, perguntar, perguntar. E quando você não é da área, você não sabe todas as perguntas que você tem que fazer. Então, esse é um feedback que vira e mexe eu tinha que dar. Tipo, cara, às vezes a pessoa não conecta o que eu preciso saber sem que eu pergunte. Então, é, é mais difícil, né, tirar a informação da pessoa. Tinha uma menina de R&D, que ela era de pesquisa e desenvolvimento, que ela era maravilhosa. Ela vinha, tipo, ela falava tudo. Sempre dei feedback muito positivo pra ela disso, pra gestora dela. Porque eu perguntava A, ela me respondia A, B, C, D, E. Sabe? Assim, ela percebia que se eu tô perguntando A, eu também vou querer saber o resto. E me mandava já organizado. Então, é, sempre que vocês forem dar feedback, né, veja o que a pessoa pode fazer de melhor. E com o tempo, no começo, quando a gente é estagiário, é difícil, porque a gente não trabalhou com tanta gente ainda. Então, deem, se não der para dar com mais profundidade, não inventem, né? Deem os exemplos, falar, ah, tal situação foi super legal de trabalhar, a pessoa me explicou bastante coisa, blá blá blá. Mas com o tempo a gente começa a perceber que o ponto forte de uma pessoa que a gente deu feedback falta na outra, sabe? Então, eu trabalhei com essa menina que era excelente. Eu perguntava A, ela me dava BCD. Então, quando a gente dá feedback de outra pessoa, eu falava, então, ponto de melhoria é que ela poderia trazer mais da iniciativa dela. Talvez eu nunca pensaria nisso se eu não tivesse visto a pessoa que tem aquele ponto forte. Então, com o tempo, a gente começa a observar, a gente começa a melhorar a qualidade do feedback que a gente dá. Mas sempre prezem por dar um feedback bom, gente. Porque feedback é tão útil pra gente, é útil para os outros também. Então, exemplos, detalhes e sanduíche. Espero que esteja um pouco mais claro como navegar esse tipo de situação.